E já a seguir, Fernando Alves conversa com a autora do livro Grandes Mistérios da História de Portugal. Fátima Mariano é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Vamos, por exemplo, ficar a conhecer a história das 5 pessoas que reclamaram ser Dom Sebastião, desaparecido durante a Batalha de Alcácer Quibir, sem sucesso. Agora 21 minutos para as 9 da manhã, já está nas bancas o livro Grandes Mistérios da História de Portugal, de Fátima Mariano. Neste livro, que sai hoje para as bancas, precisamente editado pela Contraponto, são revelados vários episódios surpreendentes e para muitos desconhecidos, verdadeiramente desconhecidos, da história de Portugal. A autora, Fátima Mariano, investigadora de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, é a nossa convidada esta manhã. Bom dia, Fátima. Muito bom dia. Obrigado por ter vindo à TSF. O que é que levou a escrever este livro? Este livro foi um desafio lançado pelo meu editor, Rui Couceiro, o ano passado, para escrever para o grande público episódios da história do nosso país que não sejam muito conhecidos. E eu achei o desafio bastante empolgante até para mim, porque há muitos episódios da história do nosso país que de facto não são conhecidos. Alguns destes que estão no livro não os conhecia, a Fátima? Alguns não conhecia e foram descobertos à medida que eu fui fazendo a investigação. Parti de uma lista de episódios elaborada por mim ao longo da investigação e também sugerida por alguns amigos, e no decurso da investigação fui descobrindo outros episódios que de facto desconhecia. Uma das primeiras histórias do livro é a de um certo Martinho, que chegou a ser rei, um dos primeiros reis, do segundo rei, já estou a abrir o jogo, mas para que isso acontecesse teve de mudar de nome. Teve de mudar de nome mesmo, como na anedota, porquê? É verdade, o rei Martinho era o filho do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Chamava-se Martinho porque nasceu precisamente no dia de São Martinho. E tive de mudar de nome porque o filho primogênito, o irmão mais velho, morreu ainda em criança e, portanto, ele ficou como herdeiro ao trono. Só que Martinho, na altura, não era considerado um nome muito pomposo para um rei, ainda para mais num reinado, num reino que ainda era muito recente. E então, com um ano de idade, decidiram mudar o nome para Dom Sancho. Que era um nome mais apropriado. Exatamente. E era algo comum, não era incomum na época. Sancho. Este Sancho, que será o nosso Sancho I, nascido Martinho, chegou em dado momento a partilhar o poder com a irmã Teresa, o que significa que Dom Afonso Henriques admitia a possibilidade, ou admitiu episodicamente, de ser a filha a sucessora. Na altura não era incomum também que as mulheres pudessem herdar o trono. Essa era uma regra que só mais tarde é que veio a estar em vigor. E de facto houve um período em que o Dom Martinho, Dom Sancho, não é? E a irmã Teresa tiveram na corregência do reino. Foi um período muito curto. E é curioso também que a própria Dona Teresa muda de nome quando casa com um conde alsaciano. Ela um muda conde que vai impedir a mão dela ao irmão e não ao pai. Irmão e o que não significa ao pai. que o Dom Afonso Henriques teve uma reforma mais cedo do que supomos. Mais precoce, sim, e na altura era o Dom Martinho Dom Sancho que já estava na regência do reino e, portanto, quando Dona Teresa casa com este conde da Alsácia, muda de nome por um nome muito curioso, é que os flamengos tinham dificuldade em pronunciar o seu nome, e então ela muda de nome para Matilde. Passa a ser conhecida pela Condessa Matilde. O que dará mais tarde o nome de um famoso restaurante em Lisboa. Outro caso tratado no livro é o de Dona Messia, não é Messia como a viúva do Sena, Messia Lopes de Haro, mulher de Dom Sancho I, deste mesmo Sancho que falámos agora. Sancho II, neste Perdão, caso. desculpe, o neto do outro, o Dom Sancho II, que é um rei, não é o único caso, mesmo em Portugal nessa época, um rei excomungado, que é o em descrédito em Roma. O irmão Afonso, dito o Bolonhês, é chamado a suceder-lhe. Há uma bula que destitui o Sancho. Ele é acusado pelo Papa de ter oprimido as igrejas com impostos e de ter sido incapaz de estancar a violência generalizada. Ora, há historiadores que põem em causa a realização do casamento com aquela sua prima, Trineta de Afonso Henriques. Eram primos num grau que o direito canónico considerava incestuoso. Portanto, temos logo incesto aqui ao terceiro e quarto rei. É verdade, sim. E também não era algo incomum na época. Eles eram primos, em quarto grau, teriam que pedir autorização ao Papa para casar, o que não foi feito. Além disso, a Dona Messia já era viúva e era de Bolonha, era de Castela. Portanto, havia aqui suspeitas
havia pretensões ao trono e, portanto, ela não era uma figura muito grada dos apoiantes do Dom Sancho II, não era uma figura muito grada, mas teve um papel muito relevante. Uma grande influência sobre Dom Sancho. Sim. E depois há ali uma história meio nebulosa de um rapto de Dona Mecia. Sim, é uma das teses que está em cima da mesa, é um dos mistérios da história que não está resolvida. Alguns autores dizem que ela terá saído do castelo por sua própria vontade durante a noite. Algumas teses dizem que ela terá sido raptada pelo cunhado, o famoso conde bolonhês, mais tarde Dom Afonso III, porque estava em luta com Dom Sancho II, porque era pretendente ao trono, e portanto não se sabe muito bem aí o que aconteceu. O que de facto é que esse rapto, não se sabe muito bem, foi muito importante para o desfecho dessa guerra civil que estava a decorrer. A questão é saber se foi simulado ou não. O Zé Matoso é um dos que acredita que sim, que houve ali uma conivência da própria raptada. Enfim, hoje daria tema avulso para noticiários de hora a hora e não seria nada assim de espantoso que acontecesse isto. Onde é que se encontram os restos mortais deste Dom Sancho II que Salazar tentou trasladar de Toledo para Portugal? Esse é um dos mistérios que eu descobri quando estava a fazer a investigação, porque desconhecia de todo. O Dom Sancho II parte para o exílio quando perde a Guerra Civil, é enterrado na Catedral de Toledo, em Espanha, mas é feito mais tarde, são feitas obras para a ampliação desta catedral, são removidos alguns dos sarcófagos que lá estão. E na altura, quando Salazar, no século XX, quer trasladar os restos mortais de Dom Sancho para Portugal, não se consegue descobrir, não se sabe. Aparentemente estarão lá, mas ninguém sabe onde é que estão os restos mortais. Proponho, Fátima Mariano, que saltemos para um período de nevoeiro, porque já que este cadáver desaparecido nos remete também um pouco para isso, antes de tempo, um período de nevoeiro em que aparecem vários aventureiros, claramente aventureiros, que tentam fazer-se passar por Dom Sebastião. Comecemos pelo primeiro, o designado rei de Penamacor, por acaso nascido em Alcobaça, tinha vivido em casa do fabricante de terços em Lisboa, enfim, um homem de muitas paragens. O que é que passa na cabeça de alguém, se não podemos saber, mas a verdade é que passou na cabeça deste, e não foi o único, a ideia de se fazer passar por Dom Sebastião. Aquele foi um tempo muito conturbado, porque Dom Sebastião era a esperança para o futuro do país. Ele desapareceu ou terá morrido em Alcácer Quibir, não é? Também é, dependendo da tese que se defenda. Na altura, o povo português, a maior parte das pessoas não conhecia, nunca tinha visto pessoalmente Dom Sebastião. Ele parte novo, muito novo, e cheio de gonorreia. Sim. Exatamente. E, portanto, facilmente qualquer pessoa chegaria a algumas terras portuguesas e auto-intitulava-se Rei Dom Sebastião, porque a maior parte das pessoas nunca o tinha conhecido. E, de facto, este foi uma das pessoas que se auto-intitulou Rei Dom Sebastião e ainda conseguiu que algumas pessoas acreditassem nele. Há aqui 5 falsos reis enunciados neste livro. Um deles é alguém sobre o qual há muito pouca informação. Passemos à volta desse. Há um outro... Bem, este de que falámos agora acabou condenado aos galés e ficou como remador na Invencível Armada. Pronto, e fugiu. Mas há um outro que é um proclamado rei da Ericeira. Esse dava quase um filme. É um tipo parecido fisicamente com o Dom Sebastião, diziam alguns. Proclamou-se rei, chegou a ter quase uma tropa fandanga ali à volta. Sim, dos 5 fingidos, este para mim foi o mais interessante, aquele que mais prazer me deu a investigar, porque de facto o Mateus Álvares, que era assim que se chamava, nasceu na Ilha Terceira, veio para o continente, a determinada altura na sua vida, escondeu-se numa ermida nos arredores da Ericeira, onde recolhia alguns peregrinos, e durante a noite conta-se que ele autoflagelava-se e dizia que era o rei Dom Sebastião, que se estava a autocastigar pelo que tinha acontecido. Às tantas confundia-se com São Sebastião. Exatamente. E a partir daí criou-se um mito de que ele poderia ser o rei que se tinha perdido em Alcácer Quibir, e de facto conseguiu reunir uma corte à volta dele, um exército quase com 1000 homens, conseguiu opor-se mesmo às forças do rei, até que a uma determinada altura ele próprio e os seus homens conseguem, aliás, matar alguns dos representantes da monarquia, até que são presos. E ele acaba mal, acaba decapitado. Acaba muito mal. E até cortava as postas. Bom, passamos à frente desse episódio, que não é bom para o pequeno almoço que vamos tomar daqui a pouco. Há uma acalmia de 10 anos nisto tudo, e aparece um frade agostinho português exilado em Ávila, que decide, depois destes 2 desfechos desagradáveis,
urdir ainda uma terceira teia em que é envolvido um tal pasteleiro de Madrigal que tinha combatido em Alcácer. Vá lá, pelo menos combateu em Alcácer Quibir. É mais uma tanga montada 10 vezes por um frade Agostinho. Sim, é verdade, não podemos esquecer que estávamos num período conturbado e que havia pretensões de Espanha ao trono português, porque havia uma vacância no trono. E, portanto, este frade, que era apoiante do António Pereira do Crato, um dos pretendentes ao trono, queria de facto que o Dom António fosse para o trono português e urdiu esta trama com um pasteleiro que ele conheceu, que era o pasteleiro de Madrigal, e convenceu-o a auto-intitular-se Dom Sebastião e envolveu até a princesa da Áustria e conseguiu convencer uma série de pessoas de facto ele poderia ser, porque até tinha combatido e conhecido Dom Sebastião. O pasteleiro é que se foi abaixo. Sim, todos alinharam, o pasteleiro foi-se abaixo. É verdade, e tanto o frade como o pasteleiro foram também condenados à morte. E desta vez na Plaza Maior de Madrid, enforcados, e depois logo se viu o resto. 5 anos depois surge um novo Dom Sebastião, desta vez em Veneza. Deixa-me lá ficar sossegado, porque vamos saltar para um dos capítulos para mim mais fascinante, porque, lhe confesso, remete para um romance de que muito gostei e eu não sabia, não tinha mais remota ideia de que isto pudesse ser assim. E isto assim é que ficamos a saber, com este seu livro, Grandes Mistérios da História de Portugal, que Belimunda, a fascinante personagem de Memorial do Convento de Saramago, foi inspirada numa mulher que existiu de facto, chamada Doroteia Rosa Brandão Ivo, que conseguia ver o interior do corpo humano. É fabuloso. Como é que descobriu isto, Fátima Mariano? Foi um daqueles acasos também durante as pesquisas. Eu passo muito tempo em arquivos e bibliotecas, sou quase um rato de biblioteca, e então foi daqueles felizes acasos. O Memorial do Convento também é um dos meus livros favoritos, e de facto quando descobri que a Belimunda afinal existiu, não é? Era esta Doroteia, que tinha esta capacidade de ver os corpos humanos e a própria terra. Ela conseguiu descobrir que uma das suas serviçais estava grávida antes da própria serviçal saber que estava grávida. Ela tinha de estar em jejum para conseguir esse olhar raio-x. Tinha que estar em jejum e não era sempre. E tinha uma irmã gêmea que não tinha estas capacidades. Portanto, ela de facto era um fenómeno na altura e despertou a atenção de muitos físicos e de muitos químicos da época. De todo o mundo. De todo o mundo, sim. Há relatos fora de Portugal, muitos relatos. O que é espantoso aqui, aliás, como sublinha no livro, é que a Inquisição a tenha deixado em paz. Sim, porque aparentemente ela era uma protegida de Dom João V e, portanto, ela não terá sido perseguida terá ainda sido convocada para ir ser interrogada, mas não foi, e, portanto, não a molestaram mais. Muitos dos poços abertos, entretanto, aqui em redor de Lisboa, e alguns para servir de água o futuro convento de Mafra, foram abertos em locais indicados por ela. É verdade, ela conseguia saber onde é que estavam as nascentes de água e por onde é que a água percorria no subsolo, e portanto graças a ela foram abertos esses poços que servem o convento de Mafra. E é mesmo verdade que ela ajudou a descobrir tesouros, por exemplo, na Serra de Sintra? Aí já é a lenda dos grandes caldeirões de ouro. Não sabemos o que é verdade e o que é lenda. Mas, de qualquer forma, o que está aqui neste livro tem a almofada sempre de historiadores respeitabilíssimos e dos documentos que a Fátima Mariano consultou. Nós estamos aqui a falar de ficção à volta de enigmas que não tenham sido descascados até o osso. Fátima Mariano, muito obrigado por ter vindo à TSF falar-nos deste seu livro, Grandes Mistérios da História de Portugal, que já pode ser encontrado hoje, a partir de hoje, nas livrarias de Lisboa e do resto do país. Muito obrigado. Muito obrigada.